dia, bom dia! 13 de maio, 13 de maio, não tem como não começar o programa lembrando de Nossa Senhora de Fátima. Nós queremos nessa manhã linda de 13 de maio agradecer a Deus por termos uma mãe do céu, a mãe de Fátima. E nós queremos agradecer a Deus por você que está acompanhando a nossa programação, ligadinho no Sorrindo para a Vida. Estamos ao vivo, aqui direto da Central de Jornalismo Canção Nova. E temos boa companhia nessa manhã para meditar a palavra, para rezarmos juntos entre irmãos, para recordarmos o milagre que aconteceu em Fátima. A Cris está aqui, Cristiane Henrique, missionária da Canção Nova, a nossa Cris. Bom dia, Cris. Bom dia, Paula. Bom dia, você que está em casa. Pois é, que dia nobre. Não tem como não acordar de manhã já com a musiquinha, né? Eu morei em Fátima. Não tem jeito. E toco o sininho, né? 13 que eu tô cantando desde manhã. Paula. Então a Paula pode ajudar o nosso músico aqui hoje, o Márcio Todeskine. Mas é uma honra tê-la aqui, ó, do ladinho, tão perto de nós, na verdade, à nossa frente, né? A peregrinação aniversário esse ano, ela teve um diferencial, foi 100 peregrinos no santuário. As fotos, as imagens nas redes sociais, você vai ver das nossas redes sociais lá de Portugal, que não tinha o povo de Deus não estava lá. Mas foi pedido que cada um acendesse sua vela. A peregrinação esse ano, ela foi até mais, ela foi universal. Ela não se restringiu ao espaço do Santuário de Fátima, ao recinto, mas em todos os corações. Então nós também estamos em peregrinação no dia de hoje. Vamos nos unir ao altar do mundo. Olha que lindo como Fátima é chamado, o altar do mundo. Pega sua vela agora e já acenda aí. Se você tiver a imagem de Nossa Senhora de Fátima, bem. Se não tiver, é a luz. Que essa luz ilumine sua casa. E vamos então fazer um Sorrindo para a Vida hoje, peregrinando, como peregrinos, que foi essa a proposta do Santuário de Fátima para nós. Quero agradecer a Deus pela minha história, porque no meu bairro, a capelinha era de Nossa Senhora de Fátima. Então eu cresci ali num bairro onde a minha mãe me levava a Santa Missa, a catequese, em uma capela de Fátima. Então aprendi a amar Nossa Senhora de Fátima desde pequenininha e hoje a gente tem a alegria aqui de partilhar com vocês essa experiência, como é bom ter uma mãe que cuida de nós. Olha quem veio cantar pra gente, o Márcio Todeskine. Bom dia, Márcio. Cantar pra vocês e cantar pra Nossa Senhora. Uma alegria sempre a gente poder estar aqui no Sorrindo pra Vida, meditar a Palavra de Deus. E de maneira muito especial neste 13 de maio, Rezando por todos aqueles que precisam do cuidado da mãe hoje, De maneira muito, muito particular, pelas intenções, pelas graças, que estão sendo pedidas no dia de hoje, tendo a certeza de que ela sabe, Ela é mãe, e mãe sabe o que o filho precisa, Às vezes o filho não gosta daquilo que precisa, Mas a mãe sabe cuidar de nós com muito amor, com muito carinho. E eu tenho a frase aqui do Papa Francisco para receber a dona Valdênia. Olha, Val, que bonito. Que cada um de nós se torne como Maria. É a frase do Papa Francisco. Que cada um de nós se torne como Maria, sinal e sacramento da misericórdia de Deus, que perdoa sempre, perdoa tudo. Papa Francisco. Bom dia, Val. Bom dia. Dá a ver com a nossa formação, da comunidade Canção Nova na Semana do Perdão. E a Virgem Maria, ela nos ensina e nos assiste. E que lindo. Depois vou, inclusive, trazer um testemunho sobre perdão, porque eu estava lendo ali no camarim. E já adianto para vocês que eu falei assim, meu Deus, que coisa mais linda. Uma mãe que perdoou o assassino do filho dela, um jovem de 18 anos foi assassinado. Ela ia dizendo da força do perdão que ela encontrou no sistema Canção Nova de comunicação. Estava lendo agora há pouco esse testemunho, vou contar para vocês, tá bom? Mas eu quero trazer aqui a presença já de tantos e colocar no coração da Virgem Maria, cumprimentando o Márcio. Bem-vindo, viu, Márcio? Márcio, a gente já se encontrou ali um pouquinho antes no camarim. A Cris também, bem-vinda, Cris. Deus abençoe. É sempre realmente um prazer ter você aqui conosco no Sorrindo para a Vida, para nós da bancada, para o povo de Deus. Fica feliz quando você vem. E aí eu vou partilhando com vocês, meus irmãos, a generosidade do povo. Eu estava lendo aqui alguns bilhetinhos, ontem inclusive o Wanderson, um beijo para ele, esposo da Sônia Venâncio, que reza o terço aqui conosco na TV Canção Nova. Ele falou assim, Val, passa lá em casa, dá uma passadinha lá em casa, para você pegar uns comprovantes de remetente, pega lá o nome das pessoas, porque chegaram várias máscaras também para a comunidade Canção Nova.
Então quero aqui agradecer a todos que têm dado esse testemunho de generosidade e de amor à comunidade Canção Nova nesse tempo de pandemia, de isolamento social. Nós estamos com todas as precauções, tentando e buscando viver todo o nosso profetismo, que não pode parar, pelo contrário, precisa ser ainda mais forte nesse tempo. Então, para isso, a gente precisa das proteções, né? O álcool em gel, a máscara, todo o distanciamento. A gente tem buscado viver tudo isso da melhor forma possível. Então, muito obrigada a Arielma Vilela. Ela é de Campinas. Arielma, chegou as máscaras. Muito obrigada. Deus lhe pague por nos ajudar. A Sônia Paula, ela é aquela nossa amiga de Feira de Santana. Que enviou para nós. Ela tinha feito para a paróquia e aí separou também. Aliás, acrescentou, não é? Fez para a paróquia, mas acrescentou um número maior para poder fazer a doação. Sônia chegou aqui para nós. É a Sônia Maria Bonfim Lopes, lá de Feira de Santana, na Bahia. Alô, Bahia! Zé João me falou que você pediu para a gente fazer uma foto usando as máscaras. Isso. A gente já distribuiu ontem mesmo, sabe? Mas o Zé João já se comprometeu de juntar aí uma galera que está já com a máscara, fazer a foto para a gente mandar para você, tá bom? Com todo carinho. Então, muito obrigada. Inclusive, eu vi que o Felipe já está usando uma das que você enviou para nós. O que o Felipe está usando a sua veio da Bahia, viu? Voltou, né? Voltou! Sorrindo pra vida. Celso está aqui junto com a gente, Celso Larino, Luiz Felipe, seu José. Saudade de vocês. Tá ali também, bem-vindos todos. E aí eu sigo aqui agradecendo. A Arielma, ela disse assim que ela não fez sozinha. Ela fez juntamente com as amigas a Luzia e a Doroteia. Então, um beijo também para a Luzia e para a Doroteia, que se juntaram com a Arielma e enviaram para nós. E aí, tem também uma doação de máscaras que veio, achei o testemunho lindo, foi da Tamires. Tamires Torquato, ela diz assim: estou mandando esta doação de máscaras em forma de agradecimento a Deus. A Deus primeiramente, mas também a vocês do programa e de toda a Canção Nova, que todas as manhãs levam-me para mais perto do Senhor. Há 2 anos experimentei da graça de Deus realizar o meu sonho do matrimônio, mas até então não imaginava que viria depois disso. Eu e meu marido somos militares, ela diz. Ele está em Belém do Pará desde janeiro de 2018 e eu em São Paulo. Nos casamos no dia 12 de outubro e desde janeiro estávamos tentando a transferência para o Pará, ou seja, a transferência dela, para podermos ficarmos juntos. Entretanto, foram 5 tentativas frustradas. Em julho do ano passado, achei que meu casamento terminaria antes de começar, diz ela. Me perdi em meio à angústia, ao desespero. Sou católica desde pequena, sempre participei dos movimentos, ela vai dizendo. Mas apesar de tudo isso, da minha vivência de fé, eu já estava com o coração angustiado. Na 4ª tentativa frustrada, começamos a enlouquecer. E no meu desespero, comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida. E como compromisso diário comigo mesma e com Deus. E foi assim que Deus falou comigo, todos os dias, devolvendo minha paz, serenidade, confiança, esperança de que Ele ia agir. E me dando também forças para lutar pelo meu casamento. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estou comemorando a vitória. Na 6ª tentativa, Deus me honrou. Enquanto todos achavam, olha só que forte, hein, gente? Enquanto todos achavam impossível, Deus foi lá e fez. E eu aprendi isso com a Canção Nova. Agradeço a todos vocês, mas de carinho especial a todos que são instrumentos aí no Sorrindo para a Vida, para falar ao meu coração e não me deixar desistir de lutar. A Canção Nova é um canal de graça de Deus. Depois de toda essa tribulação, continuo com o meu compromisso diário. Agora ele se estendeu também aos meus pais. Eles também acompanham a Canção Nova e Sorrindo para a Vida. E aqui ela se despede agradecendo. Ela diz: Deus abençoe imensamente vocês. É a Tamires. Tamires, um abraço para você. Está pedindo oração por toda a família dela.
a gente se compromete em rezar por você. E obrigada por essa generosidade de oferecer a nós também um pouco daquilo que pode. As pessoas vão percebendo as maneiras como podem nos ajudar. Então, todos esses nomes que eu falei aqui são algumas das pessoas que nos enviaram as máscaras. Deus lhes pague. E o Wanderson falou para mim, Val, se tiver alguém em casa que quiser mandar, a gente está precisando, porque a comunidade é grande e nós estamos utilizando bastante. Então, se você tiver possibilidade de mandar, já passo para você o nosso endereço. É Caixa Postal 57, tá bom? Caixa Postal 57. O CEP é 12.630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. O Sorrindo para a Vida está só começando. E Deus vai falar com a gente hoje também. Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Vamos cantar para nossa mãezinha, nos colocando no colo de Nossa Senhora. Um olhar sereno sobre mim está, uma voz suave a me ensinar o rumo a seguir, pra onde ir. Ó Imaculada, és a Mãe de Deus, eu que tão pequeno peço intercessão. Mãe, vem me ajudar, eu quero mudar. Quando não tenho aonde ir, o próprio Deus me faz lembrar que o lugar do meu refúgio é o teu colo, onde eu posso me deitar e ser amado. Com ternura me abraças e me acolhes, e mesmo que eu tenha andado longe, ó Mãe, o lugar do meu refúgio é o teu colo, onde eu posso me deitar e ser amado. Com ternura me abraças e me acolhes, e mesmo que eu tenha andado longe, ó Mãe, eu volto a ti. Pelo sinal Da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Pai, do Filho, do Espírito Santo. amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. E nós começamos dizendo que hoje nós estamos em peregrinação junto com Fátima. Ali o altar do mundo, ontem a nossa irmã de comunidade tão querida, Luciane Marins, quero mandar um abraço para ela, mandou uma foto. E ela dizia assim, aquilo me tocou muito, fui até rezar com aquela frase, momento histórico em Fátima. Parece desolador, mas ali, aquele recinto santo, se torna um lugar onde todos nós depositamos o nosso coração nesse tempo. Então Nossa Senhora está aqui conosco e eu não tenho dúvida disso. A imagem representa o que nós precisamos ver fisicamente por causa da nossa limitação humana. Mas na espiritualidade ela está sendo tomada, esse lugar, a sua casa. Nós também somos Fátima, estamos em Fátima. Fátima não é um lugar, Fátima é uma espiritualidade, é um modo de vida. E hoje Nossa Senhora, como ela nunca aponta para ela, mesmo em Fátima, se nós fôssemos aqui falar de toda a mensagem de Fátima, nós veríamos que Nossa Senhora sempre aponta para Jesus. Ela nunca é a protagonista. O protagonista é o seu filho Jesus, porque no seu coração só tem uma coisa, Jesus. Ali ela está cheia, a nova arca da aliança, né? Eu pregava esses dias. Maria, aquela que traz em si o pão vivo. Olha o que tinha na antiga arca da aliança, o maná, o cajado, o sacerdócio de Arão,
e tinha ali as tábuas da lei. Jesus, a nova lei, o sacerdócio por excelência e o pão vivo descido do céu. É essa nova da Arca da Aliança que é Nossa Senhora que comporta Cristo inteira. Então ela não ia no dia de hoje querer glórias para ela. Então ela quer de fato. Porque ao preparar a pregação de hoje, família Canção Nova, os meus irmãos que estão aqui, você que está em casa, até pensei, vamos falar aí de Nossa Senhora, vamos trazê-la como protagonista, mas me vinha, não é assim que ela quer. Nós vamos falar dela, mas não é assim que ela deseja, porque é Jesus. Então vamos peregrinar, vamos fazer da nossa casa um lugar de peregrinação. Vamos pegar então o Evangelho, a Palavra de Deus, Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Mateus 13, versículos do 24 ao 30. Nós vamos falar de uma parábola. Na verdade, todo o capítulo 13 de São Mateus são os discursos de Cristo em parábolas. Todo ele, são muitas parábolas que Jesus vai trazendo. Jesus que observava bem o seu cotidiano, a vida do seu povo. Nós estamos falando de Israel, uma região de agricultura, uma região mesmo seca, onde as pessoas elas vivem muito da vida artesanal. Hoje, mesmo com o desenvolvimento, com algumas indústrias, com a tecnologia avançadíssima de Israel, ainda se vê os kibbutz, muita agricultura. E no tempo de Jesus, muito mais. Então, Jesus explicava o reino de Deus, aquilo que talvez não seria entendido pelo homem, porque o homem ainda não tem a visão inteira, como diz Paulo, eu ainda vejo como no espelho, eu ainda não vejo tudo. Então, Jesus, olha que lindo, Paula, Deus se encarna, quer dizer, se torna homem. E depois ele fala e se comunica conosco na nossa linguagem. Fátima falou em português, Nossa Senhora falou em português. A grandeza do céu que se inclina a nós para falar do modo que nós entendamos a palavra de Deus. Mas entender com a razão, com todo o nosso ser. Também é preciso a inteligência, porque Deus nos deu a inteligência, nos dotou de inteligência. Mas se isso não se transforma em tudo que somos, na nossa vida, vai ficar só aqui, não vai passar para cá. É que nós falamos muito do coração como lugar de sentimento, mas não estou falando de sentimento, estou falando do homem inteiro, a sua totalidade. Então, Jesus, um observador da paisagem, do que o seu povo vivia, falou, eu vou explicar em parábolas, eu vou contar histórias para vocês. Eu fui professora há 7 anos antes de vir para a Canção Nova. E eu aprendi a contar histórias. Porque para criança, para você educar, você tem que ser um contador de histórias. Então ali eu fui aprendendo. Quando eu vejo Jesus falando em parábolas, eu falo, nossa, é mais fácil de compreender. Então vamos entender essa parábola do joio e do trigo. Ele já vem contando várias parábolas. Quando chega no versículo 24, ele diz, propô-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a se desenvolver, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que lhe respondeu, um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe, queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu, não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o que a palavra está dizendo. O reino dos céus. Não é qualquer reino, é o reino dos céus. Ele é semelhante ao homem, a um senhor, a um proprietário de um grande terreno. Que semeou, o que ele semeou? Boa semente. Não foi semente ruim, não foi semente estragada, foi boa semente. Ele semeou boa semente no campo dos outros? Não, no seu campo. Ou seja, aquele campo pertence a ele, não é de outra pessoa. Aquele homem, aquele agricultor, semeou, não esqueça disso, boa semente.
Após isso, eles foram dormir. Meus irmãos, aqui já fica um ensinamento para nós. Não basta só orar. O que a palavra vai dizer? Orai e vigiai. É preciso que haja também da nossa parte para com a nossa vida vigilância. A oração acende as luzes dentro de nós de um caminho que está ou torto ou um caminho segundo o coração de Deus. É pela oração, é pelos sacramentos, não tem outro caminho. Mas é preciso também vigilância. Mas o que eles foram fazer? Eles foram dormir. Enquanto dormiam, veio a palavra forte, o seu inimigo. Não é o inimigo do trigo, da plantação, é o inimigo do dono, ou seja, o inimigo de Deus. Aqui não se está falando de algo concreto, uma pessoa má, né? Uma pessoa com más inclinações. É o demônio, porque depois nós vamos lá embaixo na explicação da parábola, é claro, é Satanás. Aquele que é o inimigo de Deus, porque o dono, o proprietário desse terreno é Deus. Ele fez o quê? Semeou o joio. E ali, quando Jesus explica, era muito comum naquele tempo, quando um agricultor, ou quando alguém queria se vingar de um agricultor, não, aquela pessoa me fez mal, eu não gosto dela, ou o que ela faz, porque também as virtudes incomodam. A gente acha que só incomoda quem é ruim. O bom incomoda, viu, minha gente? Incomoda muito. E lá era muito comum, então eu vou me vingar. A vingança era, eu vou jogar erva daninha, porque o joio é erva daninha. Satanás, vingativo. Satanás, o destruidor. Aquele que não se submeteu a Deus, joga o joio no meio do trigo. E o que ele fez? Foi embora, porque ele já lançou o joio, já está lá. Só que sabe o que é interessante? Depois nós vamos falar aqui como funciona com o joio e como funciona com o trigo. Não foi de imediato que se foi percebido que ali tinha joio. O que a palavra vai dizer? Quando o trigo cresceu e começou a granar, ou seja, começou a despontar os frutos, olha as palavras, apareceu também o joio. Foi quando o joio apareceu, porque enquanto era pequeno não apareceu. Então vamos lá, eu escrevi aqui uma lista para eu não me esquecer, porque nossa cabeça. Primeiro, não é a parábola do joio e do trigo, é do trigo e do joio, porque o que foi semeado? O que é bom. Nós temos uma tendência a supervalorizar o mal. Aqui nós precisamos colocar as coisas no lugar. A parábola não é a parábola do joio e do trigo, é do trigo e do joio. Porque o que foi semeado ali era boa semente. O que diz em Gênesis, quando Deus cria o mundo? E Deus viu que tudo era bom. Mas quando Deus cria o homem, ele diz o quê? E ele viu que era muito bom. Você está entendendo o que a gente está dizendo aqui? Quando Deus pensou em nós, Ele pensou em algo muito bom, em trigo, em vida. Mas quais são as características do trigo após o amadurecimento? Por quê? Porque ele pequenino, você não vai conseguir identificar. Eles têm a mesma cor, a mesma espessura, eles são iguais, é impossível. Eu vi em Israel, uma vez o Prado Flores foi lá e levou a gente numa peregrinação diferenciada. Eu morava lá, a gente foi gravar. Eu e o Cristiano, um abraço para o Cris, que está lá há muito tempo, né? Assunção. E nós, quando eu vi, eu não tinha visto até então. Quando eu vi, eles estavam pequenininhos. Falei, meu Deus, não tem como. Não dá para distinguir, eles são iguais. Mas quando eles crescem, porque é isso que a palavra vai dizer, quando eles já estavam grandes, se percebeu, tem joio aqui. Então, o que é o trigo amadurecido? Ele é verde, pequenino, mas ele muda de cor. Ele deixa de ser verde e ele apresenta um tom amarelado, cor de ouro, riqueza. Depois eu vi um campo de trigo grande, aqui tem no Vale do Paraíba, né? Às vezes você anda ali, aqui eu fiz, uma vez a gente produziu um documentário sobre a diocese aqui de Lorena, então eu andei em lugares que eu não conhecia, o vale é lindo demais. E o campo de trigo, trigo mesmo, sem joio, parece ouro. O sol quando bate, né? Brilha, dourado, é nobre. O trigo é nobre. O trigo é nobre. Quando ele cresce, sabe o que ele faz? Ele se curva. Parece com alguém que está aqui.
a humildade de sua serva. Ele se curva. E a raiz do trigo, ela cresce para baixo. Isso facilita muito a colheita. Ela cresce para baixo. Você pode dizer, toda raiz cresce para baixo. Eu vou explicar do jeito, você vai entender que não é bem assim. Pelo menos, né, eu que sou leiga, né, nasci em cidade que tem buzina, poluição, enfim. Para mim, entender, faz parte de entender a palavra de Deus, principalmente nesse ambiente rural, se eu for atrás, senão eu não vou entender. Talvez você, graças a Deus, talvez você seja muito mais sábio que eu. O trigo, ele explode de dentro para fora em belos cachos de semente. O que a palavra de Deus vai dizer? O que mata o homem, o que destrói o homem, não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. O trigo está dizendo que o que está dentro dele é vida, é fruto, é alimento. A sua planta, inclusive, combate a erosão, o que pode destruir toda a plantação. Ou seja, onde está plantado o trigo, aquele chão é fértil, é vivo. E dele se origina a farinha. A farinha que é pão, que vira alimento. Você já percebeu que a gente nunca come pão sozinho? É muito raro você comer, não tem graça comer pão só. Toda vez que a gente pega pão aqui, eu estou no escritório aqui com o Lúcio Domingues, que é meu responsável hoje, ele vai pegar 2 pães. Mesmo que eu não como pão, ele pega 2. Aí ele põe na mesa 2 pães. Pão não se come só. A gente faz pão, a gente quer sempre dividir. Lá em casa, esses dias a gente fez um pão árabe. Aí a gente chamou umas 3 pessoas para comer o pão. O trigo, ele gera o pão. E vamos olhar, no tempo de Jesus era um alimento importantíssimo, essencial. O trigo, ele era essencial para alimentar as pessoas. E se nós formos olhar ainda como Eucaristia, o pão vivo descido do céu. E o joio, quem é ele? Eu nunca tinha visto joio, até ver lá, e esses dias eu fui pesquisando mais. Ele não muda de cor, ele permanece verde, ou seja, o joio não muda. E quando ele cresce, ele se desfigura. Pequenininho, ele é bonitinho, ele parece com trigo, mas depois ele fica desfigurado, porque ele é uma erva daninha. Ele perde a sua forma inicial, ou seja, aquela hipocrisia que ele parecia ser trigo. Ele não era, ele mostrava o que ele não era. Então ele perdeu a sua forma inicial. Ele é rígido, ele não se curva. O joio não se dobra, ele é altivo. Ele não se curva. As suas espigas secam, ou seja, ele não gera fruto, não tem vida. A sua semente é dura, é imprópria para o consumo, não se consome o joio. A sua planta é destruidora de outras. Sabe por quê? Como eu falei, o trigo, a raiz para baixo. A do joio, ela se esparrama, ela se espalha. Quando ela se espalha, ela vai pegando tudo que está à sua volta, todas as outras plantações. E no meio do trigo, o que ela faz? Ela vai se emaranhando na raiz do trigo. Olha a sabedoria de Jesus. Se você arranca antes, você vai matar o trigo. Ele morre também. Esse é o joio. Mas qual foi o primeiro impulso dos filhos do trovão, se a gente pode chamar assim? Vamos arrancar. Você quer que a gente arranque? E aí o dono da colheita vai dizer, ainda não é tempo. É preciso esperar um pouco mais. Porque se eu arrancar agora, eu posso destruir o trigo. E que linda, porque essa palavra vai mostrar para nós a importância e o valor que temos para Deus. Deus não quer perder ninguém. E aqui nós vamos agora trabalhar com 2 temáticas. As sombras que há em nós e uma pessoa tomada pelo mal. E claro, o inimigo por excelência é Satanás. Nós fomos semeados, foi semeado em nós somos semeados como trigo, porque Deus viu que tudo era bom e o homem é muito bom. Mas nós vamos deixando entrar no nosso coração mal. Nós vamos permitindo que ele vá entrando no nosso coração e desfigurando aquilo que nós somos. Nós vamos alimentando o joio, o mal em nós. E aí nós vamos nos transformando.
E por que a sabedoria está em esperar o tempo? Porque sempre há a chance de voltar, a oportunidade de voltar. É preciso esperar o tempo, porque esse joio que está dentro de nós, pela graça do Espírito Santo, por uma luta de uma vida em santidade, há tempo de voltar antes da colheita. Mas nós também sabemos que existe aquelas pessoas que fazem a opção declarada pelo mal, pelo destruidor. Não tem como a gente fingir que não tem. Infelizmente. Com ideologias. O que Nossa Senhora de Fátima fala para os pastorinhos? Rezai muito, fazei penitência pelos pecadores, porque muitas almas vão para o inferno. Porque a Rússia quer espalhar o seu mal pelo mundo. O mal de um comunismo ateísta, onde se tira Deus do centro. Porque o inimigo de Deus é assim que ele quer semear no meio de nós. Tirar Deus. Que o homem se desfigure, que ele seja como joio, duro, impróprio para consumo, que ele não gere vida. Porque o homem de Deus, ele gera vida. Estamos com as 3 imagens das crianças, os 3 pastorinhos. Que vida foi gerada através desse sim. O sim que gerou um impacto no mundo. Crianças que souberam viver a experiência profunda de uma espiritualidade, de conversão. A parábola do joio e do trigo, ela nos traz a esperança, mas nos confronta. Como está a nossa vida? Cristiane, como está a sua vida? O que você tem deixado crescer dentro de você? Mas nós vamos então falar de como alimentar e deixar que a graça de Deus trabalhe em nós, pela graça do trigo. Vamos pegar, porque Jesus, ele aponta os valores do reino dos céus. Essa sua plantação, porque o reino dos céus é semelhante, olha lá, ao homem que semeou boa semente no seu campo. O reino dos céus tem a seu próprio regimento, sua pedagogia, seu modo de viver. E aí Jesus pega os mandamentos e vai destrinchando ele nas bem-aventuranças. Você quer saber o que rege essa plantação de trigo? Vamos lá, primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que ele está falando aqui? Do humilde. O trigo faz o que, gente? Eu estou fazendo aqui para a gente poder entender. Ele se curva. Eu não sei vocês, às vezes eu percebo em mim uma soberba. Só que quando eu percebo minhas atitudes soberbas, eu tenho uma necessidade de confissão. Porque parece que isso vai amargando, sabe? Minha boca, meu coração, eu vou endurecendo. Olha aqui, eu vou endurecendo. O meu ministério, a minha missão vai ficando infértil. Porque a missão, o apostolado é algo externo. A gente presta um serviço ao reino de Deus. Hoje Deus quer a gente aqui, amanhã é outra pessoa, não é isso. O que Jesus está falando do seu reino é que ele parte de dentro. É pelos frutos que reconheceis que sois meus discípulos. É por uma vida de bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que se curvam, os humildes. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Aqui não é porque, tá chorando, bem-aventurado. É o que chora o seu pecado, meus irmãos. Ezequiel 22, 30, 31. Arrependimento. É arrependimento. São os que choram porque buscam o consolo divino. Nós vivemos profundamente o ano da misericórdia. Não tem como, não foi um ano da misericórdia. É uma experiência de misericórdia. Sábado passado eu tive a graça de voltar depois de 2 meses no Santuário do Pai das Misericórdias. Eu me emocionei de estar ali. Porque o Pai abraça a gente, ele faz assim, ó. Ele nos abraça. É a misericórdia e o ícone, eu sempre mudo, o mosaico. O mosaico, o que ele mostra? O Pai como? Encurvado, abaixado, para abraçar o filho. O filho que fez o quê? E chorou, que lamentou o seu pecado, que não queria mais comer lavagem. Aquele que quer mudar, aquele que vem os frutos cheios de vida, o trigo. Porque nós poderíamos perder tempo falando de joio. Mas hoje nós vamos falar dos frutos de um homem, de uma mulher que são boa semente. Ou que lutam para ser boa semente. Terceira bem-aventurança, os mansos.
o que não se deixam dominar pela amargura. Somente os mansos podem discernir que nossa guerra não é contra os homens de carne e de sangue. Porque aqueles que vivem da ira, do ódio e da mágoa, eles fazem guerra neste mundo. E o que a parábola do joio, a parábola do trigo e do joio vai dizer? Que é o inimigo quem semeou. São Paulo vai dizer, nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Às vezes a gente tem que repetir para entender que os mansos não são os que fazem guerra neste mundo. Por isso, orai e vigiai. Porque nós estamos falando também de um mundo espiritual. Quarta bem-aventurança, trigo. Aqueles que são ali, no campo cheio de vida. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Que justiça é essa? Que justiça tem um monte. Tem um monte de teologias por aí nessa linha. É a verdade de Deus. Essa é a justiça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele. É a verdade de Deus. Ali está a justiça. Quinta bem-aventurança. Os misericordiosos, ou seja, os que imitam o seu mestre. A Val estava falando do testemunho do perdão. Gente, o perdão caminha com misericórdia. Porque um dia eu vou dar o perdão, mas tem dias que eu vou precisar que alguém me perdoe. E não existe aquele que diga, eu nunca fiz mal a ninguém. Porque consciente ou inconsciente, nós ferimos e somos feridos. E é aí o exercício do perdão e da misericórdia. A misericórdia suprema é o Pai, no Filho, que vem a nós pela graça do Espírito. Mas nós imitamos a Cristo fazendo o exercício da misericórdia. Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Ou seja, meus irmãos, todos os dias, sempre, sem parar. É essa a experiência daquele que é o trigo. Aí, na parábola na bem-aventurança dos misericordiosos, lembra do credor incompassivo? Que ele foi no rei, o rei perdoou todas as dívidas, mas quando ele sai, ele olha aquele que estava devendo muito menos e ele não perdoa. À medida que usares com o outro, será usado também por você. Gente, o reino de Deus, a gente às vezes trata Deus como se Deus fosse um bobo. Desculpa, talvez não seja a melhor palavra, mas é assim. Eu faço tudo o que eu quiser, volto lá, Deus está. A gente acha que misericórdia é isso. Olha, a medida que você usar vai ser medida com você também. Porque você está fazendo escolhas. Escolhas. Mesmo Satanás, nós temos consciência que ele lança o mal. O livre-arbítrio. Aquele juízo que nós fazemos a partir da verdade que é Deus, não de mim mesmo. Porque onde está o pecado original? O homem quis ser Deus. O que é ser Deus? Eu sei o que é bom e eu sei o que é mal. A partir do que eu acho, Paula, que é bom e mal, é que eu vou julgar o mundo. Mas o meu bem e mal, ele pode ser visto de tantos modos, a mais no mundo relativista que a gente está hoje. Eu posso achar que o bem, que eu estou achando que é bem, gente, não é matar uma criança, o aborto é bem? E aí nós podemos citar tantas outras realidades. Mas tem gente que, porque o seu juízo é esse, acha que isso é um bem. O parâmetro de bem e mal não somos nós, é Cristo. Buscai a sua justiça, a verdade do reino de Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Não é do nosso coração que procede o bem e o mal? Olha o trigo, ele explode. O que vai dizer aqui, ó? Ele explode de dentro para fora os belos cachos de semente. E não é só fruto, ele gera também semente. Além de gerar fruto, ele gera semente. Ele semeia em outros campos. A sua semente gera mais vida, mais vida, mais vida. Ele se dá em alimento e ele gera vida, e ele gera vida. Não é assim com os santos da igreja? Nós vamos falar daqui a pouco deles. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que são promotores da paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? A de Deus, nós falamos. Por causa dos ensinamentos de Cristo. Esses serão perseguidos. E aqui agora, nós temos aqui os 3 pastorinhos. Lúcia, Francisca e Jacinta. Vamos falar do Francisco? Vamos falar dele. E bonito que ninguém aqui quer ser maior que ninguém, viu, gente? É muito linda a experiência dos 3 pastorinhos. A dor da Lúcia foi ficar só, porque nós vimos juntos Nossa Senhora. Nós vivemos essa experiência da mensagem.
Então aqui não tem entre eles esse orgulho, essa vaidade. Então hoje eu peço licença, Lúcia e Jacinta, Santa Jacinta, e se Deus quiser logo a Beata Lúcia, para falar do menino Francisco. Francisco, quando viu Nossa Senhora, ele tinha só 8 anos de idade, uma criança. Quantos anos tem seus filhos, Márcio? 8 anos a Isabela, 11 Giovanni. Isabela, a idade da Isabela. É, a idade da Isabela. Quando eles viram, no dia 13 de maio, Nossa Senhora, saiu das mãos de Nossa Senhora uma luz. E essa luz penetrou essas crianças. E sabe o que vai dizer? Que elas se viram em Deus. Olha como Nossa Senhora não aponta para ela. Aquelas crianças, naquela luz, elas se viram em Deus. E nós estávamos a arder naquela luz que é Deus. E nós não queimávamos. O teu amor me queima sem me consumir. Porque Deus, ele não quer tirar nada de nós. É a sarça ardente. Se nós formos, a mensagem de Fátima é toda cristológica. Toda. É aquela sarça que queima, mas não consome. É Deus. E as crianças que não tinham teologia nenhuma, como nós, né? Graças a Deus, não somos teólogos, né? Não somos doutores na palavra de Deus, na teologia da igreja. Graças a Deus aqui nós temos muito, mas nós não somos. Mas aquela criança, esse menino, né? Voltar a falar aqui do Francisco. Dentro dele, algo queimava, algo ardia, era algo diferente. A vida dessas 3 crianças nunca mais foi a mesma. Tanto de graças quanto de perseguição. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Santo Francisco Mártir. A partir daquele 13 de maio, a vida do pequeno mudou. Francisco, uma criança de 8 anos, né? A Isabela do Márcio, esses dias eu fui à missa, esses dias, né? Antes de começar esse movimento da pandemia, a gente foi à missa junto. Do lockdown, né? Foi. E a gente ali junto a Isabela, uma menina cheia de vida, foi ali receber os estatutos, a gente pode dizer assim, dos sentinelas. Dos sentinelas de elite, né? Qualquer um. Mas ela ali brincava, na missa ela vinha, tia Cris, você está aqui comigo, coisa de criança. Ela foi lá na frente, o Padre Carlos chamou, ela foi pulando, saltitando, bem Isabela, né? Porque não tem... Parecida com a Eliette? Acho que não. Toda Isabela. O Francisco naquele dia, gente, ele se torna contemplativo, orante e silencioso. Porque esse trigo aqui, ele entendeu que é dentro, não era fora. Esse pequeno trigo, ele entendeu que ele precisava consolar Deus, porque Deus estava sofrendo. E por que Deus estava sofrendo? Por causa dos nossos pecados. Meu Deus do céu, como que uma criança consegue tocar nisso? Deus está sofrendo porque nós nos tornamos pecadores. Porque Ele semeou nesse campo semente viva e boa, porque nós somos trigos e nós estamos nos tornando joio. Porque existe um mal que vai ser espalhado. Por que Deus está sofrendo? Porque o homem está negando a sua existência. O homem está dizendo, Deus não existe, nós não precisamos de Deus. Me basto a mim mesmo. E essa pandemia, dizia Raniero Catalamessa na Sexta-feira Santa, o pregador do Papa, ela vem revelar a nossa fragilidade, que a morte, ela também pode bater a nossa porta. Nós hoje estamos vivendo as angústias e as dores, claro, do medo de perder a vida. E quantos nós aqui na comunidade já testemunhamos isso, de membros, de irmãos, de parentes dos nossos membros. E como é difícil, você chora junto com seu irmão que perdeu um irmão, né? O diácono aqui que perdeu o irmão. Outro que perdeu a mãe, nós choramos juntos. A morte, ela vai revelar nossa fragilidade. E o pequeno Francisco dizia, homens, os teus pecados ferem o coração de Deus, por isso eu vou repará-los. Eu vou me penitenciar, porque não basta, meus irmãos, somente a gente precisa orar, vigiar, e é a penitência, ou seja, a oferta. O que é penitência? O que é esse sacrifício? É oferecer a Deus algo divino. O que eu tenho para oferecer a Deus que seja divino na minha vida de fato. Porque Deus, Ele não quer mais holocausto. A mensagem de Fátima aponta para a cruz. O último segredo de Fátima vai dizer que o bispo de branco subia o monte para se encontrar com a cruz. A igreja de Cristo não tem medo de fazer essa experiência. E essa criança, ela entendeu que ela precisava iluminar o mundo com a sua entrega. João Paulo II, apaixonado pela mensagem de São João Paulo II, ele chamou o Francisco e a Jacinta porque a Lúcia ainda era viva quando foi beatificada as crianças.
no ano 2000. 2 candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas. Meu Deus, 2 candeias, 3. Essas candeias que Deus nos deu para iluminar o mundo no tempo sombrio e inquieto. Herói da virtude. No dia 12 de outubro de 1918, pouco mais de um ano depois de fazer toda a experiência da mensagem, ele morre, sabe de quê, Paula? Gripe espanhola. A pandemia no mundo. Mas ele morreu depois de viver a experiência da confissão, apresentar seus pecados, na época ele tinha 10 anos, e receber Jesus, e morre sorrindo. Eu me lembro que um dos livros da mensagem que eu li quando eu morei lá, tem toda a narrativa, né? E quando foi a narrativa do Francisco, foi de madrugada, eu trabalhava o dia inteiro, então eu consumia aquele livro de madrugada, eram umas 2 e pouca da manhã. Eu tive um choro tão profundo, mas não foi de pena, foi de falar, meu Deus, eu estou tão longe de viver o que essa criança viveu. De morrer perdoado, porque se alimentou do pão da vida. Esse trigo que se torna pão para nos alimentar. Fátima vem nos apontar Cristo. Fátima nos aponta o joio que está em nós e no mundo. Porque a parábola, ela vai ficar completinha no entendimento dela, quando os discípulos, mesmo ainda com tudo que Jesus falou, não tinham entendido. E aí, pega comigo o versículo o versículo 36. Quando Jesus fala ali todas as explicações, fala das parábolas, ele deixa as multidões, entra em casa. Como ele gosta de casa, Jesus, como ele gosta do nosso cotidiano, da nossa vida. Os discípulos chegaram perto dele e disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. Aí Jesus respondeu, tá bom. O que semeia a boa semente é quem? O Filho do Homem. O campo é o mundo. Não é só um grupo de pessoas. O campo é o mundo, a humanidade, a criação. A boa semente são as pessoas do reino de Deus. Francisco, Jacinta, Lúcia. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Jesus não está com meias palavras, não, é alguém. É Satanás, é o diabo. O que é a colheita, meus irmãos? O fim do mundo. O fim dos tempos, a plenitude dos tempos. Os ceifadores são os anjos de Deus. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Está sendo muito claro Jesus para nós. Condenação eterna? Não tem minhas palavras aqui não. O Filho do Homem enviará seus anjos. O que antecede as aparições de Fátima? O anjo de Portugal. Ele vem anunciar, ele vem ensinar as crianças a rezar. Eles vêm ensinar as crianças a rezar as virtudes teológicas. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Jesus, eu creio, espero e amo-vos. As 3 virtudes teologais. E qual é a ação que o anjo pede que nós tenhamos? A adoração. A adoração é a ação nossa, é o inclinar, é o trigo que se inclina para adorar o Senhor. As 3 virtudes teologais. Meu Deus, eu creio, espero e amo-vos. Mas é preciso mais, a adoração. E o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, os escândalos. Inclusive nós, homens de Deus, que somos pedra de tropeço para o povo, com os nossos escândalos e os nossos pecados. E ele vai fazer o que, gente? Lançar na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o que vai acontecer com o trigo? Com os justos? O trigo são justos. São José o justo, Francisco Marto justo, Jacinta a justa, Lúcia a justa. Os justos brilharão como o sol. A mensagem de Fátima termina como no dia 13 de outubro? Com o sol que gira. Com o sol que ilumina.
que acalma a tempestade. Uma grande tempestade acontecendo em Fátima naquele dia, o milagre do sol. E o sol seca os corpos. E o sol vai dizer, Ele é a luz, é Ele que brilha. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E Jesus nos chama a atenção. Os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Que linda passagem. É de vida. Ela não é de desespero, ela é de vida. O Senhor está nos chamando, vem para a vida. Vem de volta. Tem modelos a serem vistos, olhados, porque eles são modelos, sem dúvida nenhuma. São Francisco e Santa Jacinta Marto, roga por nós no céu. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. Como é lindo viver só pra te exaltar. O que eu quero é nunca mais